Boa tarde. Gravação iniciada. Obrigada. Boa tarde. Retomamos a sessão da tarde do dia 25 de março de 2021. Nós vamos tratar agora do item da pauta número 168, cuja recorrente é Del Monte Fresh Products Brasil, de relatoria da doutora Semiramis. Esse processo foi pedido acompanhamento, mas já são 14h56 aqui no meu relógio, o patrono não está presente, então nós vamos proceder à continuação do julgamento. Foi um processo que saiu em vista na sessão do mês passado. Está todo mundo escutando? Vocês estão me escutando? Estou, sim. Tá. Então, eu passo a palavra à relatora, doutora Semiramis, por favor. Obrigada, presidente. Esse processo é um pedido de ressarcimento. Esse ressarcimento, o objeto dele é o crédito de correção monetária de PIS e COFINS relacionados a PER-DECOMPs e compensações anteriores feitas pela recorrente. Recorrente, ela tem saldo acumulado de crédito porque, em virtude da norma do PIS e COFINS não cumulativo exportação. Então, de 2013 a 2012, ela ofertou PER-DECOMPs em relação a crédito de COFINS exportação e PIS também. Teve parte deferida e parte não deferida. A parte que foi deferida, ela já utilizou em compensação. E, então, o objeto deste processo é o pedido de correção monetária da data do protocolo do pedido de ressarcimento anterior da COFINS até a data da efetiva utilização do crédito pela recorrente. Ela entende que nesse interregno houve oposição ilegítima da fiscalização, né? Mais de 4 anos, no mínimo, de passagem entre um PER-DECOMP e a efetivação da utilização do crédito. Então, ela formulou este presente período em relação a todas as compensações e compensações que ele fez de 2003 a 2012. Então, ele ofereceu todo esse valor de correção monetária aqui como crédito, com base na jurisprudência contemporânea deste pedido pelo STJ, que já sinalizava para o IPI a questão de necessidade de correção monetária de crédito. A delegacia de origem e a DRJ seguiram a mesma fundamentação de negativa, no sentido de que o artigo 13 da 10833 e o 15 também não permitem qualquer ressarcimento do crédito de PIS e COFINS. Em seguida, ela interpôs o recurso voluntário e segue as mesmas razões anteriores, ratificando que a correção do crédito ela é devida por causa do advento do julgamento em repetitivo do STJ, o RESP 1.767.945. Embora ela peça, a partir da data do protocolo do processo anterior, ela coloca como ratificação do argumento de necessidade de correção monetária dos créditos com base nesse repetitivo. Esse processo saiu em vista na reunião passada, porque a fundamentação do despacho decisório e da DRJ foi no mesmo sentido da nossa súmula 125. E nós ficamos de fixar uma posição do colegiado para a questão de súmula 25 versus esse novo repetitivo da STJ. Então, por essa razão, saiu em vista. Então, aproveitando a vista, eu refleti melhor sobre esse processo também e cheguei à conclusão de que não se trata aqui de aplicar ou a súmula ou o repetitivo. Por quê? Porque ele formulou o PER-DECOMP apenas de valor que ele considera correção monetária. Ele não atrelou a COFINS de exportação, ele não atrelou a nenhum crédito tributário estrito sensu, né? Então, eu entendo que esse tipo de processo, isoladamente, ele não teria fundamento legal. E, para tanto, eu coloquei a cópia do pedido dele manual de qual que era a origem do crédito, outros créditos ele colocou, né? Então, não era nem pagamento indevido, nem a própria contribuição, nem pagamento a maior, enfim, ele colocou lá créditos a detalhar, correção monetária de ressarcimento de crédito de PIS e COFINS de importação, que ele já tinha feito e já tinha usado o crédito que ele havia ganho. E, então, aqui também está a fundamentação dele no processo do PER, neste processo, no sentido de que
já teria que se aplicar com base na decisão do STJ. Então, a minha conclusão aqui foi que não se trata de deferimento de correção monetária de créditos de PIS e COFINS, ao contrário do despacho decisório e do acordo recorrido. Na verdade, o que a gente está tratando aqui é um pedido de ressarcimento isolado de correção monetária, sem o acompanhamento do correspondente crédito, a que essa correção monetária seria acessória, né? Aí eu cito os artigos do CTN em relação à obrigação principal e acessória, que a acessória, ela se converte em obrigação principal por causa da penalidade, sendo que a acessória se refere à arrecadação e fiscalização, né, descumprimento de atos de arrecadação e fiscalização, e que no 139, de que o crédito tributário decorre da obrigação principal, tem a mesma natureza desta. Então, assim, embora um pagamento a maior ou um tributo pago em atraso, os juros acompanhem esse tributo, o crédito tributário em si decorre da obrigação principal. Então, e há previsão também do 161 do CTN, no sentido de que o crédito não integralmente pago é acrescido de juros de mora, ou seja, o crédito tributário tem que ser separado aqui da questão dos juros por causa da acessoriedade dele em relação a esse crédito tributário. E os créditos que ela teve deferido anteriormente, em processos que não estão vinculados a esse, foi do artigo 6º da lei, inciso 1, que a COFINS não incidirá sobre receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior, né? Então, esse dispositivo que gerou o direito a crédito dela lá atrás, ela se refere à própria COFINS, né? A própria COFINS. E, então, na minha concepção, a correção monetária em si, sozinha, desacompanhada do crédito tributário, que é a obrigação principal, ela não é em si um crédito passível de proposta de ressarcimento, sozinha, isoladamente. E o STJ, nesse recurso repetitivo recente, ele colocou que o termo inicial da correção monetária de ressarcimento do crédito estrutural, excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, ou seja, ele também atrelou, na minha concepção, a correção atrelada à mora em analisar o pleito em relação ao tributo, que é a obrigação principal. Então, eu não vejo no acórdão do STJ também algum fundamento possível de se entender que essa correção é devida, então ela pode ser pedida em apartado de qualquer outro crédito, ainda que ela se refira, mas cada análise de correção monetária passa pela análise do próprio crédito que ela assessora, né? E aqui a gente não tem os créditos referentes a ela. E então, a minha conclusão, presidente, foi que não há previsão legal para um pedido de ressarcimento cujo objeto seja correção monetária desacompanhado do tributo do qual ela é acessória. Então, a minha conclusão foi por não conhecer o recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutora. Podemos passar a votação? Doutora Ari? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Eu prefiro acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que houve aí, quando nós discutimos em outras ocasiões esse assunto, houve alguns outros elementos, como a impossibilidade de análise, e que não foram contemplados, porque é a opinião da doutora Semíramis, então eu prefiro acompanhar pelas conclusões. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Presidente, eu não me sinto ainda muito segura para julgar, então eu queria vistas dos autos. Queria mais um tempo para analisar com mais cuidado. Eu acho que... não. Parece que a Elisane tinha travado. Para mim, né? Hã? Aqui você está congelada para mim. Mas você está falando, então tudo bem. Eu estou congelada? Minha conexão não está muito boa, mas eu estou vendo bem vocês. Por um tempo ficou mudo.
Eu não sei se faz sentido a vista para a doutora Sabrina, até porque a gente não sabe se ela vai estar aqui no mês que vem. Se eu realmente houver uma dúvida, eu vou colocar em vista coletiva. Se não for possível, eu acompanho pelas conclusões. Eu vou colocar esse processo, então, em vista coletiva, aí o mês que vem a gente retoma. Ok? Então, fica mais uma vista aqui para a gente analisar, pensar. O Marcelo também Joia. concordou, mas foi pelas conclusões, né? Eu também tenho aqui algumas questões. Então, ele fica em vista coletiva. E com isso, nós encerramos a sessão do período da tarde, do dia 25 de março de 2021. Eu peço, por favor, para parar as gravações.